Eu saí com a minha irmã de criação, né, que é a Leidiane em Tarauacá. Ela tentou me convencer pra gente ir na praça. No caso, eu tinha ido em Tarauacá fazer uma prova do Enem, né? E eu saí com ela. Só que eu peguei a bicicleta elétrica da minha tia, né? Que ela tinha acabado de comprar. Aí eu lembro que dias antes eu tinha sido assaltada lá e levaram o meu celular, né? E a gente parou em frente de uma casa de uma amiga dela e tava conversando. Do nada para um menino do lado. E ele anunciou um assalto, né? Só que quando ele anunciou o assalto, eu não acreditei, né? Eu disse, puta que pariu, de novo, né? Pela segunda vez, o que tá acontecendo? Que cidade é essa? Que cidade é essa, Violeta? Aí, sim, e ele prosseguiu, né? Ele falou que era um assalto, que ele queria o meu celular. E eu olhei pra ele, eu falei que eu não tinha celular, que já tinham roubado. E ele insistiu, disse que ele queria o celular. Eu falei que não tinha celular, que já tinham levado, dias anteriores já tinham me assaltado e tinham levado o meu celular. E ele olhou assim pro meu pé e falou assim, eu vou levar a sua sandália e essa bicicleta. Eu falei, cara, não leva a bicicleta não, que é da minha tia. Leva a minha sandália. Aí eu fui e falei assim, quantos anos você tem? Eu comecei a conversar com ele e ele tava bem sério, bem nervoso, né? E ele tava armado. Ele tava com a arma. Quantos anos você tem? E ele me respondeu. Qual o seu nome? Que necessidade você tem de estar fazendo isso comigo, cara? E eu já levaram meu celular. De novo, a segunda vez. Por que você tá fazendo isso? E esse homem nervoso, e ele tava pedindo a bicicleta e pedindo a sandália. Eu dei a sandália, mas eu não queria dar a bicicleta, que não era minha, era da minha tia. E ele ficou. Ele tava armado e ele tava nervoso. E ele ficou lá. E eu falei assim, você quer um copo d'água? E ele queria a bicicleta. Não, eu quero a bicicleta. Eu falei, eu não vou dar não a bicicleta, cara. A bicicleta da minha tia, não posso dar a bicicleta dela. Se quiser levar a minha sandália, pode levar. Aí no caso eu falei, olha, meu nome é Jennifer. Se você deixar eu ir pra casa, eu só quero ir pra minha casa. Pra casa da minha tia, né, que eu tava na minha tia. Eu não vou lhe denunciar. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei que ele era um menino novo, que ele era um menino jovem, que ele tinha tudo pela frente, que não tinha necessidade de ele estar fazendo aquilo naquele momento. E eu lembro que a Leidiane, ela não conseguia falar, ela estava travada com outra menina. E só eu falava. E ele se aproximou, e ele foi se aproximando para perto de mim, né? E quando ele ficou ali, ele parou. E eu pedi pra ele guardar a arma, porque eu tava com medo, né? Que ele tava com a arma na minha direção e nervoso, né? E eu lembro que eu pedi 2 vezes pra ele guardar a arma. E ele guardou a arma. E ele me pediu desculpas. Devolveu a minha sandália. E ele se apresentou. Ele falou o nome dele, né? Mas eu não vou falar aqui, no caso. E ele falou assim, pra eu não se preocupar que ele ia providenciar um celular pra mim. E eu falei que não aceitava, né? De nenhuma forma o celular, que não tinha necessidade. E que eu agradecer de verdade por ele ter guardado a arma, porque eu tava com medo. E ele ficou ali. Ele começou a conversar comigo. E eu lembro que... De assaltante a amigo, hein? De assaltante a amiga. E eu lembro que eu falei assim, eu já tô indo pra casa, né? Ele falou, eu vou acompanhar você. No caso, acho que ele queria me acompanhar, com medo de eu ir, tipo, na polícia, né? Sim. Porque era caminho de casa, né? A polícia, eu passava pela polícia primeiro pra poder chegar em casa. E eu disse que não tinha necessidade, e esse homem, ele insistiu. E eu lembro que ainda nesse momento que ele estava lá, a polícia passou, né? E ele ficou com muito medo de eu gritar, então de chamar, né? De fazer alguma coisa para a polícia voltar. E eu não fiz nada, eu falei para ele que se ele confiasse, eu ia direto para casa, que de nenhuma forma eu iria parar no quartel e denunciar ele, né? E assim eu fiz, eu fui para casa. E eu lembro que antes de eu ir, ele falou, eu vou providenciar um celular pra você. E eu disse que eu não podia aceitar aquele celular. Ou seja, eu vou ali na frente, a primeira pessoa que eu encontrar, eu pego o celular e trago pra ti. E devolveu a minha sandália, né? Não levou a bicicleta da minha tia. E até hoje eu cheguei em casa e contei essa história pra ele, ninguém acreditou. Porque ele tava armado e perguntaram se eu tava louca de conversar com ele, né? Sim. E eu também não sei como foi que eu fiz aquilo. Eu não sei como é que eu tive aquela atitude de pedir pra ele guardar a arma, porque ele tava muito nervoso. Eu não sei como que eu fiz pra eu conseguir, né, conversar com ele. Porque eu lembro que a Leidiane, ela tava paralisada, ela não conseguia fazer nada. Ela ficou em choque. É, porque na verdade a gente fica tão nervosa que você não tem ação de falar nada. Sim.
né? Assim, quem normalmente quem já passou aí por um assalto, sabe? Que você, tipo, você não consegue pensar em... Não, em nada. eu Tu vai vou- ficar paralisada. É. E depois disso eu lembro que a Leidiane, ela ri, né? Dessa situação quando ela lembra. Aham. Porque ela fala assim, ai, vocês sabem que a Jennifer, ela virou amiga do bandido, né? E tal, o bandido, o assaltante foi tentar levar a bicicleta da tia e ela se tornou, no caso, amiga dele. Ele se apaixonou, gente, por ti, não foi? Eu acho que foi isso mesmo. Não, os homens têm a É mania de dela, se tá? apaixonar pela Olha. Jennifer. Né?